Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, símbolo de amor. Vamos ver o que a espiritualidade nos traz do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, está em João. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo de serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Jesus, Senhor, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, a luz do nosso caminhar. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de aprendizado. Que a Tua luz divina, Senhor, possa pairar sobre cada um de nós, nos fortalecendo em nossas necessidades. Que a espiritualidade amiga desta casa possa estar ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando em Teu nome. E assim, Mestre, nós te pedimos permissão que o nosso irmão Serginho, que os seus amigos espirituais lhe deem a boa palavra para que ele possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que nós possamos nos melhorar na noite de hoje. Seja conosco, Mestre, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, prezadas companheiras e companheiros, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia e principalmente aquele auxílio necessário que todos nós precisamos realmente para a nossa caminhada, caminhada reencarnatória, nesse momento que nós passamos, né, que não é fácil, nós sabemos disso. A vida é uma prova, e quando não é prova é expiação, que ainda é mais complicado ainda. Então nós estamos aqui justamente para vencer esses momentos difíceis e com o auxílio dos bons espíritos e com a bênção de Deus, certamente vamos vencer. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui. Já estava achando que estava demorando, o que está acontecendo,
Me botaram para reserva, né? Mas apareceu. Estamos aqui, é com muita alegria, com muita satisfação. E nós vamos estudar uma página desse livro aqui, ó, Fonte Viva, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso irmão querido Chico Xavier. Lá, a página 147, que tem o título Refugia-te em Paz. E como nós vimos ali no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi, né, o nosso livro que a nossa irmã se utilizou para a abertura dos trabalhos, eu acho assim espetacular, porque Emmanuel, ele vai lá, pega um trechozinho de uma passagem bíblica, seja dos evangelhos lá de Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou dos Atos dos Apóstolos, ou de qualquer outra parte da Bíblia, e daquele trechinho ele traz uma lição para a gente maravilhosa, uma lição profunda. E ele nos mostra, ele nos ensina com isso, que todos os ensinamentos, sejam eles do Cristo ou dos mensageiros do Cristo, precisam ser aprofundados. Nós precisamos estudar com mais profundidade, com mais atenção. Devemos buscar na mensagem do Cristo a lição que ele realmente está querendo trazer para nós. Nós sabemos que o Cristo, há 2000 anos atrás, falava para uma maioria de pessoas que não tinham cultura, pessoas que não tinham estudo, pessoas que não sabiam absolutamente nada de ciência, de filosofia, de religião, pessoas que sabiam apenas viver o dia a dia. Era para essas pessoas que o Cristo falava. E assim, então, ele deixou os seus ensinamentos de uma forma alegórica, que muitas vezes, se nós lermos sem atenção ou apressadamente, como nós costumamos fazer, perdemos muita coisa, deixamos de aproveitar muita coisa. É preciso que a gente se atente na frasezinha que o Cristo disse, porque ali contém muitos ensinamentos que precisam ser retirados, que precisam ser vistos, que precisam ser absorvidos por aquele que está estudando. E nesse tema da noite de hoje, Refugia-te em Paz, não é diferente. Emmanuel, dessa vez, ele vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 31, e ele pesca um trechozinho de uma passagem do Cristo com os seus apóstolos, e daí então ele nos convida à meditação, ele nos convida à reflexão e ele nos traz uma grande lição. O que o Cristo disse nessa passagem? Antes de chegarmos a ela, nós vamos lembrar um trecho, ou melhor dizendo, nós vamos lembrar que o Cristo, ele tinha poderes especiais, poderes que nós não temos hoje. O Cristo tinha o poder de multiplicar os pães, de multiplicar os peixes. Consta lá no Evangelho que ele apenas com 5 pães e 2 peixes multiplicou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E o mais bonito, o mais interessante é que depois de todas aquelas pessoas serem alimentadas, ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Que espetáculo! Mas não foi só o alimento, o Cristo curou os doentes, curou os cegos, os leprosos, os paraplégicos. Ele realizou fenômenos, ele tirou da morte ou de um sono muito profundo aqueles que se acreditavam já estar mortos, apenas com o som da sua voz, com a vibração da sua voz. Assim ele desperta Lázaro, assim ele desperta a filha da viúva de Naim. Apenas com a vibração da sua voz, ele desperta esses dois de um sono profundo e traz novamente a vida. São poderes que o Cristo tinha. Tinha modo de falar que o Cristo tem. E por que o Cristo manifestava esse poder? Por que ele agia dessa forma? Por que ele realizava esses milagres?
para chamar a atenção do povo. Se o Cristo não realizasse nenhum feito extraordinário, se ele não realizasse nenhuma daquelas coisas, nenhum daqueles milagres, ele não chamaria a atenção das pessoas e ninguém pararia para prestar atenção nele. O público dele certamente seria muito menor e a sua mensagem não seria alcançada. Então ele realizava aqueles milagres, aqueles feitos com o objetivo de chamar a atenção para si, para que ele pudesse dar a sua mensagem. E o Cristo, como era um só, e tinha uma multidão de pessoas para serem atendidas, ou seja, diversas cidades que precisavam ser visitadas para levar os ensinamentos dele, ele contou com o auxílio dos seus apóstolos. Hoje nós temos o auxílio da internet. Nós temos o WhatsApp, nós temos as redes sociais, no instantinho a gente espalha a notícia. E isso hoje é um grande problema, porque a gente espalha notícia falsa e depois que espalha, ninguém junta mais. O Cristo não tinha esse recurso naquela época. O recurso que ele tinha eram os seus ajudantes, os apóstolos. E o que o Cristo faz então? Ele chama os seus 12 apóstolos e dá a eles a missão de visitar as cidades em torno das que ele estava para levar os ensinamentos dele, do Cristo. Mas, para que os apóstolos realizassem essa missão, era preciso que eles, os apóstolos, realizassem também feitos extraordinários, porque senão ninguém ia dar atenção a eles. Então o Cristo concede poder aos seus apóstolos para que eles realizassem também milagres, entre aspas, e assim, realizando os milagres, chamassem a atenção e replicassem os ensinamentos do Cristo. Uma técnica para chamar a atenção e poder dar os ensinamentos. E assim, então, ele separou os seus 12 apóstolos em grupos de 2 em 2 e mandou que eles fossem pelas cidades, visitando as cidades, buscando as pessoas e levando os seus ensinamentos. E assim os apóstolos fizeram. Foram de 2 em 2 e realizaram muitos feitos que chamaram a atenção até mesmo dos apóstolos. O Cristo disse que estava concedendo a eles os poderes, mas a gente nunca acredita. A gente sempre fica naquela expectativa, naquela dúvida. E quando eles foram e conseguiram realizar, eles se espantaram com aquilo. Se espantaram, mas ao mesmo tempo se alegraram, ficaram felizes. E eles realizaram também muitas curas, curaram muitos doentes, fizeram coisas extraordinárias em nome do Cristo e pelo Cristo e por ordem do Cristo. E assim então eles espalharam os ensinamentos. E quando eles retornam, eles vão de encontro ao Cristo e eles contam com muita alegria, com muita satisfação para o Mestre, tudo o que eles tinham conseguido fazer, tudo o que eles tinham feito. E contaram com admiração, contaram com alegria, com muita satisfação. E a maior satisfação desses apóstolos foi dizer para o Mestre: nós propagamos os seus ensinamentos, nós levamos a eles as suas palavras. Ou seja, o objetivo havia sido cumprido. Eles haviam alcançado a missão que o Cristo havia concedido. E nesse instante que eles retornam até o Cristo e diz ao Cristo que eles fizeram tudo o que havia sido pedido, o Cristo então faz um convite a eles. Nós encontramos esse convite lá no Evangelho de Marcos, não está ali no quadro, no capítulo 6, versículo 31. Ele disse-lhes então, Jesus falando aos seus apóstolos: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Vejam bem, depois dos apóstolos voltarem
e falarem para o Cristo tudo o que tinha sido feito, o que o Cristo faz é convidá-los para que eles se retirem a um lugar à parte e descansem um pouco. E Marcos, então, o evangelista, completa dizendo: porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. E é justamente desse trechozinho, eram muitos os que iam e vinham, que Emmanuel nos convida à reflexão nessa palavra: refugia-te em paz. Vejam bem, nós tínhamos naquele momento o Cristo que estava ali na Palestina realizando feitos maravilhosos, curando os doentes e trazendo uma notícia nova maravilhosa. Jesus estava trazendo o conhecimento do reino dos céus, uma nova forma de se viver, uma nova forma de se encarar a vida futura. Um bálsamo gigantesco para os sofrimentos, para as dores de todos nós. Nós hoje, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, quando ouvimos alguém falando: olha, tenha calma, isso vai passar, isso faz parte de uma provação que daqui a pouquinho você vai vencer e você ficará bem. Isso nos traz força, isso nos traz alento, isso nos traz alegria. Era o que o Cristo fazia com aquelas pessoas, com os doentes, com os sofredores. Ele trazia a boa nova, ele trazia a notícia de uma vida futura e feliz para todos aqueles que ouvissem a sua palavra e a cumprissem, para todos aqueles que fossem puros e humildes de coração. Essa notícia era muito reconfortadora. Nós tínhamos o Cristo trazendo essa notícia e os apóstolos também ajudando o Cristo a divulgar essa nova mensagem. Mas a grande maioria das pessoas como estavam? Indo e vindo sem terem tempo sequer de comer, de ingerir o alimento material, de alimentar o seu próprio corpo físico. Nós tínhamos ali uma situação extraordinária, mas que os olhos da maioria estavam fechados, os ouvidos estavam fechados, as pessoas não estavam percebendo, porque essas pessoas estavam envolvidas com a vida material, estavam envolvidas com as situações da vida presente, com as suas preocupações do dia a dia. Muitos iam e vinham, passavam para lá, passavam para cá e não percebiam ali a presença de Jesus. Não percebiam ali a presença de um Salvador, de alguém que poderia modificar completamente a jornada de vida. Não percebiam aquele momento maravilhoso, porque as suas mentes, a sua cabeça estava voltada completamente para o mundo material, para o mundo do dia a dia. E aí então nós podemos refletir, porque Emmanuel fala o seguinte para a gente nessa página: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Emmanuel então diz que esse convite para que a gente se refugie, para que a gente se afaste do tumulto, para que a gente repouse o coração e a mente na prece, é cada vez mais oportuno, ou seja, é cada vez mais indicado, é cada vez mais necessário. Por que é cada vez mais necessário? Pelas experiências que nós vamos vendo no dia a dia, a grande maioria continua envolvida nos problemas da vida material, no seu dia a dia, nas suas preocupações imediatistas e se deixam consumir inteiramente por elas. Nós geralmente acordamos já atribulados, porque temos muito o que fazer durante o dia e levantamos da cama muitas vezes mas despertados por aquele som irritante do despertador, né, que simplesmente parece que sacode a nossa cabeça
e aquilo, a nossa mente ainda não está preparada, mas é hora de levantar. E a gente parece que está meio colado no colchão ainda, o corpo está pesado, mas a gente precisa levantar, e a gente ainda sai dali meio tonto, procurando o banheiro, porque precisa fazer a sua higiene, e a gente bate aqui, bate ali, porque a gente ainda está com o corpo cansado, a gente ainda está com a mente cansada, porque nós não nos refizemos durante o sono. Mas é preciso começar. E a gente sai dali, passa pela cozinha e faz aquela refeição super rapidinha, às vezes um cafezinho com uma torrada, um biscoito. Quando faz? E aquela refeição que deveria ser tranquila e bem feita, porque segundo os especialistas é a mais importante do dia, a gente passa por ela e sai desesperado, porque está na hora da condução, porque a gente já está atrasado, porque a gente tem muita coisa para fazer, e a gente entra, então, nesse ritmo, e ali a gente vai. E vem o horário de almoço, e quantas vezes a gente pula esse horário porque não dá tempo. É um lanchezinho corrido, às vezes um salgadinho, aquela fritura que é para acabar de acabar, e a gente se alimenta dessa forma, mas a cabeça ainda está ligada. A gente está com o celular na mão, comendo aqui, digitando aqui, olhando uma mensagem ali, preocupado com alguma coisa, e a gente volta para a rotina, para a gente concluir o dia e depois retornar a casa, quando a gente já não está em casa, porque às vezes as donas de casa estão nesse ritmo dentro de casa, para concluírem o dia, e quando chega a noite, a gente se derruba na cama, a gente tomba na cama, geralmente com a televisão ligada, ouvindo notícias maravilhosas que aconteceram no mundo inteiro, e o corpo já está esgotado, a mente já está esgotada, e ali a gente adormece nesse processo para passar uma noite que deveria nos refazer, mas não nos refaz, simplesmente porque a mente não se desligou. A gente entra num processo que a mente não desliga mais, é 24 horas com a mente funcionando. E a gente entra num processo de sonho, que às vezes é sonho, às vezes é pesadelo, aquela misturada que no dia a gente não lembra de mais nada, para no dia seguinte começar tudo de novo. Somos nós nesse vai e vem que Marcos fala lá no Evangelho para a gente. Muitos vão e vêm e sequer têm tempo de comer. E quando eu leio isso, eu percebo que eu estou muito mais nesse grupo dos que vão e vêm sem tempo de comer do que naquele grupo que está atento aos ensinamentos de Jesus, daquele grupo que está atento à boa nova, a um refazimento. Nós nos deixamos levar pelas imposições da sociedade. Nós nos deixamos levar por aquilo que a sociedade quer, espera de nós, pelas cobranças que nos são feitas. Eu tenho que atender aos meus filhos, às suas expectativas, aos seus desejos. Eu tenho que atender a minha esposa, eu tenho que atender aos meus pais, eu tenho que atender a um grupo de pessoas que esperam muito, muito de mim. E eu simplesmente não entro num processo de perceber a minha capacidade, o meu alcance, e acho que posso dar conta de tudo e que devo atender a todos eles. E a gente passa a viver em função desse mundo, em função do outro, e pouquíssimo vivemos em função de nós. E quando eu digo de nós, eu estou dizendo nós, espírito, e não nós, matéria. Porque muitas vezes o tempo que nós dedicamos a nós para os nossos interesses materiais, e não os nossos interesses espirituais. Eu estou preocupado com o que está à minha volta, eu estou preocupado com a minha casa, eu estou preocupado com o meu carro, eu estou preocupado com a viagem que eu quero fazer, eu estou preocupado com a minha saúde física. Mas eu realmente, espírito, pouquíssimo sou lembrado. Eu me lembro de fazer o exame clínico, ótimo, isso já é um sucesso, mas eu estou cuidando do corpo. Estou ainda observando a matéria, eu não estou prestando atenção em mim, espírito.
E nós fazemos isso, numa grande maioria das vezes, ou na grande maioria das pessoas, por ignorância. Porque as pessoas não sabem que elas são espíritos. As pessoas acham que elas são isso que nós estamos vendo. Se alguém me pede para eu me descrever, como que eu me descreveria? Eu tenho 1,80 m de altura, eu peso 70 quilos, eu tenho cabelos brancos, eu descobri que eu tenho cabelo branco. Até um tempo atrás era grisalho. Outro dia a pessoa falou, aquele de cabelo branco. Aí que eu percebi que não são mais grisalhos, agora eles são brancos. Né? É um adiantamento. Aí eu vou dizer então que eu tenho cabelos brancos, que eu tenho pele morena. Eu estou me descrevendo? Em absoluto, eu não estou me descrevendo, eu estou descrevendo o meu corpo. Eu, espírito, não tenho 1,80 m, não peso 70 quilos, não tenho cabelo branco nem grisalho. Isso que eu descrevi é aquela imagem que eu vejo no espelho, que é o meu corpo, não sou eu. E nós costumamos nos confundir. As pessoas dizem, eu estou velho, estou cansado, estou acabado. Eu não estou. Eu estou jovem, estou forte, estou alegre. O meu corpo está envelhecendo. Esse, às vezes, adoece. Agora, eu não. Eu preciso me identificar e eu preciso separar quem sou eu realmente, o espírito criado por Deus, simples e ignorante, a sua imagem e semelhança desse corpo que eu habito temporariamente. Daqui a pouco eu não estarei mais nele. Daqui a pouco eu vou ocupar outro, com outra forma, com outras características. E nós vivemos cuidando da matéria porque nós nos identificamos, nós nos confundimos com a matéria. Nós precisamos nos atentar que nós não somos esse corpo que nós vemos, que nós percebemos, que nós sentimos, muito menos somos desse mundo que estamos. Nós estamos num mundo material transitoriamente, temporariamente, para realizar um trabalho para nós mesmos e retornarmos à nossa verdadeira condição, na nossa verdadeira vida. Esse é o primeiro passo para que a gente possa dar passos diferentes, para que a gente possa ter uma outra trajetória. Enquanto eu não corrigir a minha visão, enquanto eu não educar a minha visão e perceber e ter a certeza de que eu sou um espírito e que como espírito eu preciso cuidar de mim, espírito, eu continuarei repetindo os mesmos passos e eu continuarei envolvido nesse mundo material. A partir do momento que a gente se vê de forma diferente, que a gente se acredita, que a gente se percebe espírito e que a gente passa a dar uma importância secundária ao mundo material e uma importância primária, uma importância em primeiro lugar para o espírito, a gente começa a pensar diferente e aí automaticamente a gente começa a agir diferente. Eu não começo mais a selecionar os meus irmãos pela aparência, porque eu sei que a aparência é do corpo, não é do espírito. Então eu já não tenho mais preconceitos de cor, de religião, de raça e de tantos outros preconceitos que a gente vive na sociedade. Porque todos esses preconceitos, eles moram na matéria, eles moram nos costumes sociais, eles residem no mundo físico. Mas quando eu percebo que nós somos espíritos e vivemos um mundo espiritual, tudo isso se modifica. Você não é quem eu estou vendo, você é algo muito maior, muito mais especial, que eu ainda não tenho capacidade de ver, mas já tenho condição de compreender isso. Então eu já vejo as pessoas de forma diferente. E como reflexo eu passo a me ver também de forma diferente. Eu passo a me dar valor. Eu sei que eu não devo ser aquilo que a sociedade espera de mim, mas eu devo ser aquilo que Deus espera de mim. A sociedade espera muito de mim e, em reflexo da sociedade, a gente passa a esperar muito da gente. Quando eu era pequeno, eu ouvia o seguinte, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido também.
eu ouvi o seguinte: filho, estuda bastante, que é para quando você crescer, você ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro e ser alguém. Olha que coisa, para eu ser alguém, eu preciso ter bastante dinheiro. O ser depende do ter. Se eu não tenho, eu não sou, eu não existo, eu não valho nada. Eu não fui o único que ouvi isso quando criança. Muitos dos meus colegas ouviram isso de seus pais e muitos pais repetem isso para os seus filhos nos dias de hoje. A gente precisa ter para ser. Aquele que dentro da sociedade não consegue ter, porque às vezes a vida nos traz dificuldades e a gente não consegue ter, ele passa a não se sentir, é como se ele não existisse, porque ele não tem. E as pessoas então vivem envergonhadas, de cabeça baixa, se sentindo derrotadas, porque não tiveram sucesso na vida, não conseguiram um diploma universitário, não conseguiram um bom emprego, não têm uma boa posição na sociedade. E as pessoas então se sentem inferiores. E pior ainda, aqueles que conseguiram um diploma universitário, que conseguiram uma posição social, que conseguiram recursos financeiros, se acham superiores. Olha que tragédia. Nós somos se tivermos, se não tivermos, não somos. Tivemos e ainda temos essa educação. Nós precisamos desconstruir isso. Para eu ser, eu não preciso ter. E eu sei que eu sou, e não é de hoje, eu sempre fui. Porque Deus me criou a sua imagem e semelhança. Mas Ele não criou a mim, Ele criou a cada um de nós, sua imagem e semelhança. Então, se nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, nós já somos inteiros, completos, desde aquele instante. Nós já somos deuses desde esse momento da criação. Nós não precisamos dos recursos materiais, nós não precisamos de ter bens para sermos. Nós já somos. Isso muda completamente o meu sentimento em relação a mim mesmo. Eu já não me sinto mais derrotado se eu não conseguir os bens materiais, se eu não conseguir acumular recursos financeiros, se eu não alcancei um diploma universitário. Isso tudo tem uma importância muito menor, insignificante. Eu sei que isso é o que a sociedade espera de mim. Mas agora eu estou preocupado com o que Deus espera de mim. E Deus não espera absolutamente nada de mim. Deus quer simplesmente a minha humildade. Deus quer simplesmente a minha vida de acordo com os ensinamentos trazidos pelo Cristo, que é de amor a esse universo maravilhoso criado por Ele e ao próximo. Simplesmente isso que Deus espera de mim. E isso está ao alcance de todos nós. Isso está ao alcance desde aquele que não tem nenhuma instrução, quanto aquele que tem o maior grau de instrução. Está ao alcance daquele que tem os recursos materiais, como daquele que não tem absolutamente nada. Isso está ao nosso alcance. E é justamente isso que Emmanuel nos chama a atenção. Que todos nós devemos ter esse momento, que é muito oportuno, de nos refugiarmos, ou seja, nos afastarmos desse mundo material, desse mundo materialista que tem esses chamamentos materiais, nos refugiarmos, nos afastarmos para descansarmos as nossas mentes e os nossos corações em oração. Somente fazendo isso a gente consegue sair desse, como é o nome que se dá, desse furacão, desse turbulinho, não é bem essa palavra. Redemoinho também serve, né? Turbilhão, essa palavra que eu estava querendo falar e não estava vindo. Desse turbilhão que é a sociedade. E que, se nós não retirarmos, nós somos levados, nós somos captados e passamos a viver exatamente dessa forma,
fazendo o que todo mundo faz, simplesmente porque está todo mundo fazendo, sem sabermos por que estamos fazendo. Aí Emmanuel diz para nós: ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Olha o ensinamento que ele nos traz. Se nós adotamos realmente, ou seja, verdadeiramente, os ensinos de Jesus, o que Emmanuel está querendo dizer para a gente? Se a nossa presença nos grupos religiosos não está sendo apenas física, se o nosso eu sou cristão não está sendo apenas da boca para fora, se nós não estamos apenas vestindo uma roupagem, mas se a nossa presença na casa espírita, e quando eu digo casa espírita, eu também estou pensando na Igreja Católica, na Igreja Protestante, qualquer outro grupo religioso, quando nós estamos envolvidos num grupo religioso, verdadeiramente, ou seja, de coração aberto, com a vontade de ser cristão, com a vontade de ser uma pessoa espiritualizada, nós devemos então buscar esse lugar retirado desse movimento, desse turbilhão, desse redemoinho que a sociedade nos impõe todos os dias. O que Emmanuel está querendo dizer para nós? Olha, não adianta você sair da sua casa, ir para o centro espírita ou para qualquer igreja ou para qualquer lugar e simplesmente ficar ali durante alguns momentos, porém com a sua cabeça lá fora e com o seu coração junto da sua cabeça. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração? Nós muitas vezes estamos preocupados com os nossos bens materiais, nós estamos preocupados com as riquezas, com os benefícios materiais. E a nossa mente, os nossos sentimentos estão lá. E às vezes a gente vem para a casa espírita, mas como o meu interesse verdadeiro, ou meu interesse mais forte está lá, é lá que fica a minha mente. A gente vem para cá e a gente quer se concentrar e a gente não consegue. A gente quer ouvir, mas a gente perde muita coisa porque a cabeça vai embora, o pensamento vai embora. Quando a gente vê, o pensamento já está lá fora. Não botei o feijão de molho, e agora? Né? Esqueci de botar a roupa na máquina para lavar, esqueci de tirar a roupa da máquina, esqueci disso, tenho que fazer aquilo. O corpo está presente, mas a mente está fora. A gente se engana. Aí a gente fala, eu fui no centro. Foi? Seu corpo foi, você não foi não, você ficou lá fora com suas preocupações. A gente desencarna e chega no plano espiritual, não perdia uma semana, estava lá religiosamente, de coração inteiro. Quantas vezes você foi? Pouquíssimas vezes, porque a grande maioria a gente está de corpo presente apenas. A gente não está inteiro, porque estamos nesse turbilhão que a sociedade nos convidou e nós aceitamos de braços abertos e fomos, porque nós temos o livre-arbítrio. E se nós estamos nesse turbilhão é por vontade nossa. Mas o Mestre nos ensinou que todas as vezes que a gente cumpre uma tarefa, ao final dela é preciso se retirar para um lugar deserto para descansar. Não só o corpo, mas acima de tudo a mente, para você avaliar o que você fez, para você pensar nos resultados, para você angariar o que há de positivo naquilo que você fez. Senão a gente continua fazendo e a gente não se dá conta. Se eu não paro para refletir, se eu não paro para meditar, se eu não paro para pensar, se eu não avalio
aquilo traz pouco resultado para mim. E a gente passa a viver dia a dia sem ter uma avaliação e os benefícios daquilo que nós vivemos. Passamos pelos sufocos da vida, passamos pelas provações, mas na realidade aprendemos muito pouco, porque nós não nos permitimos absorver o conteúdo daquilo que nós aprendemos. É preciso que a gente tenha esse comportamento de absorver as lições de cada dia. Por isso que os Espíritos nos recomendam que ao final de cada dia, ao final daquela jornada cansativa, tumultuada, aquela jornada que nos deixou exaustos, é preciso que antes de a gente se entregar ao colchão e o corpo já entre naquele processo de desligamento, onde a mente ainda está muito tumultuada, a gente procure descansar na prece. Se eu não der essa desacelerada na minha mente, nos meus pensamentos, eu não consigo parar para refletir nos meus atos do dia, no meu comportamento, naquilo que eu fiz, para que eu possa aprender alguma coisa. E a melhor forma, o melhor termômetro disso é quando a gente vai tentar fazer uma prece. Tem gente que nem tenta, né? Deita e a prece já fiz no centro, já tá bom. Tem gente que nem tenta, mas muitas pessoas como eu tentam fazer diariamente. Mas começar a gente até começa, agora acabar aí já é diferente. Porque às vezes o pensamento vai embora no meio da prece. A gente começa a oração e os pensamentos invadem a nossa cabeça, atropelam a oração. E quando eu vejo, eu já estou pensando em outras coisas e a oração ficou pelo caminho. O cansaço nos derruba. Uma vez, eu e minha esposa nos deitamos, vamos fazer a oração. E nós tínhamos costume. Uma noite eu fazia, outra noite ela fazia e nós íamos revezando. Essa noite era a vez dela. Eu falei, faz a oração. E ela começou a fazer a oração do Pai Nosso. Está sendo gravada, ela vai ouvir depois e eu estou perdido. Ela começou a oração. Pai Nosso que está no céu, santificado que seja o vosso. E ficou por aí. Eu olhei para ela e ela deu aquela ressonada magnífica, maravilhosa. Agora já comecei, tem que terminar. E ela deve ter terminado o Pai Nosso muito lindo, muito sentido lá no plano espiritual, porque ali conosco não terminou e eu fiz a minha oração quietinho e eu não posso falar dela porque muitas vezes acontece comigo. Da mesma forma é o cansaço que nos esgota, que nos carrega e é assim que a gente faz. Outro dia eu estava numa oração e no meio da oração eu parei e falei, sobre o que eu estou falando mesmo? Eu já tinha me perdido, os pensamentos invadiram de tal forma que eu não sabia mais nem o que eu estava conversando com meu anjo de guarda. É a mente trabalhando 100%, e aí a gente dorme, vocês pensam que ela para? Não, ela não para. É por isso que no dia seguinte a gente está esgotado, porque a gente não deu tempo. Aí a gente ouve muito nos livros de André Luiz, principalmente nos romances dele, a gente ouve que a pessoa dorme, quando dorme, nós, espírito, se desprende e vai para uma jornada espiritual, participar de eventos, de curso, visitar parente, alguns, porque a maioria dorme junto com o corpo, e é André Luiz que fala isso. A gente dorme, o corpo dorme, o espírito se desprende um pouquinho e fica ali, não sai dali, adormecido. Porque a mente está tão cansada, tão esgotada, o corpo não tem energia, muito menos o espírito. E ele não vai a lugar algum. E às vezes a gente pergunta, eu não sei por que eu não sonho com fulano que já desencarnou, eu queria tanto encontrar com ele. Meu amigo, você não sai do seu corpo. Você dorme, mas você não sai. Você não vai ao encontro de ninguém, nem dos obsessores. Porque você está esgotado. Assim nós vivemos. E às vezes a gente se oferece à espiritualidade. Quando eu dormir, eu quero ir ajudar.
estou precisando de ajuda, vou dar trabalho para aqueles que estão socorrendo os necessitados e estou achando que vou ajudar alguém, porque eu estou envolvido nessa situação. Muitos iam e vinham, eram aqueles mundanos, talvez mundano seja uma palavra meio pesada, são aqueles da vida, preocupados com o dia a dia. Os apóstolos, aqueles que estavam com Cristo, aqueles poucos, aqueles raros, cumpriram a sua missão e foram descansar à parte. Agora, refletir sobre o que fizeram, aprender sobre tudo aquilo para darem continuidade. O descanso é extremamente necessário e a gente precisa desse descanso. A gente precisa desse momento onde a gente deixe o mundo de lado e perceba e faça o seguinte: opa, agora é comigo, agora sou eu comigo mesmo. É agora nesse momento que eu vou me energizar, é agora que eu vou me refazer. Só eu tenho condição de fazer isso. O passe ajuda muito, ajuda demais, mas o passe é aquele socorro, o trabalho é nosso. Se nós não fizermos, não há passe que vai dar jeito. Não há água fluidificada que vai dar jeito. É preciso que eu compreenda que eu sou médico de mim mesmo, que eu sou meu próprio médico, que só eu posso cuidar de mim. E Emmanuel então nos alerta, é muito possível que nós não encontremos no mundo esse lugar físico para repouso, para tranquilidade. Às vezes dentro de casa a gente não tem, é aquele tumulto, às vezes a gente mora com 3, 4 pessoas, com criança, é aquela correria. No trabalho a gente não tem, às vezes nem na casa espírita a gente encontra um espaçozinho para nos dar essa oportunidade. Aí ele nos diz, e eu vou ler para ser preciso, para não pecar, ele diz: é possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Ou seja, se nós não temos esse espaço externo, nem por isso podemos deixar de fazer isso. Então ele nos convida, vá para dentro de si mesmo. Vá para dentro desse santuário que somos nós mesmos e repouse lá. E ele usa o termo refugia-te, e não é à toa. Refugiar é buscar aquele lugar seguro. Lá nos Estados Unidos, quando vem o furacão, as pessoas buscam o seu refúgio, que é aquele lugar seguro. Geralmente nos porões da casa, já tem os porões, que é aquele lugar onde as pessoas se escondem, se refugiam. É um lugar seguro. Emmanuel se utiliza dessa palavra não é à toa. O único lugar seguro para cada um de nós é dentro de nós mesmos. Nós só estamos seguros, nós só vamos encontrar segurança e paz quando nós aprendermos a irmos para dentro de nós mesmos. Quando nós aprendermos a fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, onde nós conseguimos nos desligar do que está acontecendo à nossa volta e ali então nos percebermos. Ali nós vamos ver que nós existimos. Ali nós vamos ver a nossa importância, o nosso valor. Ali nós vamos nos conhecer e, acima de tudo, nós vamos descobrir o que nós precisamos. Porque geralmente a gente não sabe o que a gente precisa. Quando a gente está meio doente, ou doente completamente, a gente vai ao médico, aí o médico diz, olha, você precisa disso, 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 disso. Se eu estou desnutrido, eu vou a uma nutricionista ou a um nutricionista e eles me dizem, você precisa se alimentar disso, 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 disso. Muito bem, a gente vai descobrindo. Eu preciso resolver um problema burocrático, eu procuro alguém que me ajude e ele me diz, você precisa disso, disso e disso. Agora, para mim, eu,
Espírito, quem que me diz, você precisa disso, disso, disso e disso? Somente nós mesmos podemos nos dizer. Isso não vem de fora, uma palavra ajuda muito, mas somente nós somos capazes de descobrir o que realmente nós precisamos e somente nós somos capazes de nos oferecer esses recursos. E Emmanuel, então, nos diz que nós estamos repetindo esse comportamento, o comportamento daquelas pessoas daquela época nos dias de hoje. Estamos indo e vindo, sem nos darmos conta, trazendo de nós sentimentos que são seculares, sentimentos que estão dentro de nós há encarnações e encarnações. E esses sentimentos, eles fazem o mesmo trajeto que nós fazemos na vida. Eles também vão e vêm, vão e vêm. Segundo Emmanuel, eles sobem do nosso coração, ou seja, do nosso sentimento, para o nosso cérebro, e depois voltam do cérebro para o nosso sentimento e ficam nessa viagem. E o que Emmanuel quer dizer com isso? Às vezes a gente tem um sentimento ruim lá dentro, só que nós não tratamos, não, nós escondemos. A gente vai botando ele cada vez mais no fundo, vai empurrando, vai socando, e ele fica lá escondido. Só que num determinado dia de agitação, de preocupação, de aborrecimento, a gente não dormiu direito, a gente não se alimentou, tudo isso, é mexido, aí aquele sentimento sai de lá de onde ele estava e para onde ele vai? Para o cérebro. E quando ele vem para o cérebro, ele toma conta das nossas ações. Aí vocês veem aquele Serginho que todo mundo via e achava que era a tranquilidade, a paz em pessoa, que pessoa calma, falando um monte de coisas horrorosas para todo mundo, xingando, quebrando. Mas eu não conhecia esse lado, eu não conhecia essa figura. Porque tudo aquilo estava ali dentro, guardado. Bastou um momento de agitação para aquilo subir ao cérebro e tomar conta das nossas ações. E a gente então faz um monte de besteira. Aí o momento passa, a cabeça esfria e aquele sentimento volta lá para dentro. Mais uma vez, e a gente volta a escondê-lo. E a gente volta a agir em sociedade com essa máscara que a gente coloca, e a gente vai vivendo e os sentimentos vão e vêm, e a gente continua os mesmos durante séculos, durante encarnações. A gente encontra com fulano, é a mesma coisa de 400 anos atrás, de 500 anos atrás. Emmanuel nos diz, Joana de Ângeles nos diz, que diariamente são milhões dos espíritos que retornam do plano físico ao plano espiritual exatamente como saíram do plano espiritual para o plano físico. Vieram, viveram e retornaram os mesmos. Que coisa triste, né, Yara? Que coisa triste. Esses sentimentos continuam indo e vindo conosco. A gente continua vindo e voltando com esses sentimentos, com esses comportamentos. Porém, já é hora. Nós já nos despertamos. Se não tivéssemos despertado, não estaríamos aqui hoje querendo ouvir alguma coisa. Então, se já despertamos, não vamos perder mais a oportunidade. É preciso que a gente perceba esse eu que existe dentro de cada um de nós e oferecer a ele o que ele realmente precisa, que é ele que precisa ser alimentado, cuidado, tratado, observado diariamente. Vamos cuidar de nós dando esse repouso necessário à nossa mente. Em primeiro lugar, nos afastando do mundo. O feijão fica para lá, a roupa a gente tira depois, a conta não paguei hoje, também não pago amanhã, e daí? A gente vai dando um jeito, mas há algo mais importante, que é esse relacionamento entre mim e Deus, que é o meu Criador e que aguarda por mim.
Que Ele nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os nossos irmãos, camaradas espirituais continuem nos auxiliando. Muito obrigado a todos vocês. Antes de realizar a prece, comunicar que depois da prece nós temos o passe e a água fluidificada para as pessoas que estão aqui a primeira vez, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. E nesse momento, Senhor, Tu que és a nossa luz, que nós possamos, Senhor, ter absorvido aquilo que foi falado na noite de hoje. Que possamos ser hoje melhores que ontem, não menos que amanhã. Essa luz que envolve a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que possa, Senhor, nos fortalecer, que possamos ser aquilo que Tu espera de cada um de nós, que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa luz e dividir com os nossos amigos, nossos parentes. Maria, Mãe Santíssima, Mãe dos aflitos, Mãe das mães, Senhora, que nesse momento, que a Tua luz divina possa envolver a todas as mães que nesse momento sofrem, que elas possam, Senhora, ter a Tua força para seguirem o nosso caminhar de cada dia. Que a espiritualidade amiga que nos envolve e nos consola desta casa possa estar presente a cada momento conosco e na luz do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.